Jesus. Nós vamos à palavra do Senhor. No nosso telão, o tema desta noite, gravando a partir de agora em CD e DVD, estarão disponíveis no final deste culto. O tema desta noite: o Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que dá vida. Em João 6, 62 e 63, diz a palavra: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Vamos orar. O Senhor quer falar sobre a vida produzida pelo Espírito. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Rei de toda a glória, aqui nos encontramos nós, Jesus, uma vez mais, nos teus átrios para ouvir a tua voz, voz clara que flui do trono da tua graça, através da tua santa e bendita palavra. Por isso nós nos submetemos à autoridade que tem a tua palavra, e nós dizemos agora: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque os teus servos têm ouvidos espirituais para ouvir o que diz o teu Espírito Santo. Queremos esta vida, Jesus, abundante. Queremos, Jesus, ó Deus, viver o celestial nesta terra, para não sermos envergonhados, mas para reinarmos em vida através de Jesus Cristo. Portanto, Jesus, levamos agora os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo e nos submetemos ao mover do teu Espírito. Que esta palavra venha com sinais, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Nós oramos crendo e dizemos amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, filhos benditos, boas sementes sobre a terra, vasos de honra preparados de antemão para manifestar a glória de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, mais que vencedores em todas as coisas. Hoje eu vou ministrar uma palavra profunda, mas uma palavra, hoje nós podemos dizer, predestinada de sabedoria. Uma palavra que lhe vai dar força e substância para você aprender a lutar contra a sua carne e a vencer a sua carne. Nós já aprendemos no nosso ministério que nós temos uma luta ferrenha, diária, constante, a oposição entre a carne e o espírito, que são, conforme a Bíblia diz, opostos entre si. Carne e espírito são opostos, são inimigos entre si. Quando você alimenta o espírito, é como você alimentar o lado ovelha da sua vida. E o resultado disso é você ter paz, você ter alegria, felicidade. Você, na verdade, vive livre. Você é feliz. Você é alguém que reina em vida. Mas, se você alimentar a sua carne, é como alimentar um lobo. O lobo é traiçoeiro. Então, a nossa carne, ela é muito traiçoeira. Ela quer nos humilhar o tempo todo. Portanto, esta noite, nós vamos aprender a cuidar do lado ovelha, do lado espírito, para que esse outro lado, a carne, esse lado lobo, não venha a nos prejudicar. Por isso que Jesus, em 6 de João 63, ele diz: o Espírito é o que vivifica. Vocês perceberam que o Espírito aqui está com letra minúscula? Então não é o Espírito Santo. A gente, quando ouve este versículo, a gente pensa assim: é o Espírito Santo que vivifica. Agora você vai entender, esse Espírito com letra minúscula não é o Espírito Santo, é o nosso Espírito. Mas aí não está dizendo que é uma ação do nosso espírito. Está dizendo que o que vivifica é o nosso espírito. Então, é uma frase que está na ordem inversa, tá bem? Então, o que vivifica é o espírito.
Este espírito com letra minúscula está dizendo que o nosso espírito é a parte que, quando Deus vem para nos salvar, é a parte que é vivificada. Quem está entendendo? Porque nós estávamos espiritualmente mortos antes de Jesus, antes da salvação. E o que acontece? Você não vai chegar aqui para mim e dizer, mas peraí, eu não estava morto, eu estava vivo, eu andava, eu comia, eu trabalhava como eu faço hoje. É verdade, mas espiritualmente você estava morto. Você tinha vida física, vida na carne, no corpo. Mas quando Jesus veio à sua vida, o seu espírito foi o que vivificou. Deu para entender agora? Foi o que nasceu de novo, né? Que ganhou vida. Então, esse espírito humano, o nosso espírito, quando ele é impactado pela semente incorruptível de Jesus, esse espírito recebe vida. Então, quando diz que é o espírito que vivifica, é o espírito que tem vida, passa a ter vida. Quando nós nascemos de novo, que nós chamamos de conversão, é o espírito que é vivificado. Nós, humanamente, não sentimos nada, muitas vezes. Nós não temos nenhuma experiência na carne, mas o nosso espírito, ele tem vida, ele é vivificado. Então, você conclui que todas as pessoas neste mundo que ainda não receberam a palavra de Jesus, elas estão o quê? Mortas. Mortas como? Espiritualmente. O espírito delas ainda não foi vivificado. Olha o que Pedro diz em 1 de Pedro 1,23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível. Foste, já aconteceu, já fomos, né? Mas de uma semente incorruptível. Então, como é que essa semente nos deu vida? Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é permanente. Quando esta palavra de Deus impacta a uma pessoa, o que acontece? Essa pessoa passa a viver de verdade. Porque agora o seu espírito passa a viver. O espírito que estava morto. Veja o que Paulo diz em Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a única forma de tirar uma pessoa da morte espiritual, qual é? É impactá-la com a semente de uma palavra de Jesus Cristo. Lembre-se, já estudamos aqui, que Adão, a Bíblia chama de o primeiro Adão, ele fez todos os espíritos pecarem. Por isso, nós todos morremos espiritualmente. Todos os espíritos morreram. Aí veio Jesus e ele veio trazer vida para aquilo que estava morto, para o meu e para o seu espírito. Olha lá Romanos 5, 17 e 18. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, por meio de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, a morte e a ressurreição de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, a partir do momento em que Jesus vem, impacta com a sua palavra o nosso espírito, nós passamos a ser diante de Deus justos e passamos a ter vida no espírito. Quem está entendendo? Amém. Então, o espírito é o que dá vida. E essa vida, ela vem através da palavra. Qual palavra? A palavra de Deus. A palavra predestinada de sabedoria. A palavra que veio da boca de Deus. Porque é a palavra que alimenta o nosso espírito. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos alimentando o nosso lado ovelha. Diga, eu estou aqui alimentando o meu lado ovelha. Diga, o lado espiritual da minha vida. Mas quando você não cuida dessa área,
Quando você deixa a sua carne livre, solta, quando você deixa a sua carne ganhar asas, aí você está alimentando o seu lado lobo. Porque na carne, mas eu não sou lobo. Não, você é ovelha. Mas a nossa carne é igualzinha do lobo, é igualzinha do ímpio. Então, quando a gente deixa a carne solta, a carne à vontade, nós estamos, incentivando esta carne, alimentando o nosso lado lobo. E o lobo veio para matar, roubar e destruir. Então, o que é que nós vamos ter como consequências se nós alimentarmos o nosso lado lobo? Morte, destruição, né? Roubo. Nós vamos perder muito com tudo isso. Então, é importante você cuidar da sua área, né, espiritual. É muito importante você saber que a natureza terrena é que faz a pessoa errar. É a natureza terrena que faz a pessoa sofrer. Agora, você precisa conhecer o que faz a religião. A religião, a lei, ela alimenta a carne. Estão aí mandamentos, proibições, rudimentos, sacrifícios, vigílias, jejuns. Tudo isso é para a carne. Então, a lei, ela não tem olhos iluminados, não conhece a graça e não sabe que com todos esses sacrifícios, esses rudimentos, está alimentando o lado lobo. Na verdade, está alimentando a carne. Moisés, os profetas, todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros que tem toda a lei para os judeus, todos os sacrifícios do Antigo Testamento não deram vida ao espírito daqueles homens. Só a graça de Deus, só o pacto da graça, a nova aliança, nos dá vida. Porque ele é o quê? O pacto que passou a vigorar depois da morte e ressurreição de Jesus. A vida de Jesus, então, vem à nossa vida. Olha o que diz Hebreus 9:9. Hebreus 9:9. Aí. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios. Embora estes, os sacrifícios, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então veja, qualquer sacrifício que você faz na carne, qualquer coisa com a sua carne, para mostrar algo, para comprar, para baganhar, para santificar, qualquer coisa com a carne, parece até religioso, mas não é. Tudo que se faz com a carne, olha lá, é ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, tudo que se faz com a carne, na verdade, é alimentar o lobo, é alimentar a natureza terrena. No versículo 10 está escrito: os quais, olha só, os sacrifícios, não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, lavagens, batismos, impostas até ao tempo oportuno da reforma. Então, isso tudo foi imposto pela lei. Mas a graça de Deus, e eu dou graças a Deus pela graça de Deus, graças a Deus que a reforma chegou no nosso ministério, amados, através do nosso apóstolo desde 1986. Colossenses 2:20-23 diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, se quando você confessou a Jesus, você se tornou uma nova criatura, significa que a velha criatura morreu com Cristo, né? O Cristo ressuscitado, o Cristo que encravou os nossos pecados no madeiro. Então, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? É uma pergunta. Por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos... quer dizer que tudo isso é doutrina dos homens, é carne. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem, não serve para nada. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a
sensualidade. Então, por mais que você jejue, por mais que você passe noites sem dormir, nos montes, nas vigílias, por mais que você se castigue, se puna, se prive, tudo isto não tem força contra a sensualidade, não tem força contra a fome, o apetite da carne. Isto não garante nada. Por isso, Paulo aos Colossenses 2,16 diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso, guardar a lua, sábados, comidas, bebidas, pode, roupa e véu, e usa e não usa, e faz e não faz, e come e não come, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, a lei era a sombra do que viria. A graça é o bem real. A lei, você sabe, né? A lei, ela não serve para coisa nenhuma. A lei não serve. O que serve é Jesus. Então, tudo que a religião oferece, tudo, não dá vida. A religião oferece paninho, a religião oferece fitinha, a religião oferece campanha, a religião oferece jejum, a religião oferece copo d'água, a religião oferece. Nada destas coisas dá vida. Tudo que a religião oferece alimenta a carne. Por isso, vamos voltar, João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Para nada aproveita. Jesus foi quem disse. Amém? Olha o que diz o versículo 57. Agora você vai ver algo que ele disse lá atrás para algumas pessoas. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, quem se alimenta de mim, quem se alimenta do que sai da minha boca, quem se alimenta da minha palavra, esse viverá. Que vida? A vida espiritual, a vida do celestial, a vida abundante, o reinar em vida. E no versículo 58 em diante ele diz: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele maná lá, sabe? Que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Então Jesus estava na sinagoga ensinando, e ele estava dizendo: olha, aquele pão lá, o maná, que maravilhoso, que todo mundo... eles comeram e morreram. Aquele pão não dava vida eterna. Mas o pão que eu dou, minha palavra, quem comer de mim, esse vai ter vida. Ele estava falando de uma vida eterna. E diz que muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, dizendo: duro esse discurso, quem o pode ouvir, né? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Agora vem algo tremendo. Jesus estava falando dele, do alimento que ele tinha, da vida eterna. E os judeus ali na sinagoga estavam escandalizados. Jesus disse assim: vocês estão escandalizados com o que eu estou falando? Então se segura aí, porque agora vocês vão ver o que eu vou falar. E ele no versículo 62 ele diz: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O que ele estava dizendo? Vocês estão escandalizados porque eu estou falando que quem comer de mim não vai morrer? Então agora se preparem que eu vou escandalizar mais ainda. Eu sou aquele que desceu. Ele estava dizendo: o que vocês vão dizer então se vocês me virem subir para o lugar onde primeiro eu estava? Ele estava dizendo: eu sou o Deus que se fez carne e vocês não conseguem enxergar. Então isso escandaliza mais? Amados, no nosso ministério é maravilhoso poder entender isto, porque não é mais mistério, é palavra predestinada de sabedoria. Eles só viam a carne, eles não sabiam que ali estava o Senhor Deus. Quando você só alimenta a carne, como eles que eram religiosos e só alimentavam a carne, quando você só alimenta a carne, você não conhece Deus. Não conhece Deus como Ele é. Hebreus 10:19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Eles viam a carne de Jesus, mas eles não sabiam que lá dentro, eles não conseguiam enxergar que lá dentro estava o verdadeiro Deus. Porque a carne de Jesus era o véu. Olha o que ele diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, eles não viam além do véu. Porque Moisés tem um véu sobre o coração, tem um véu sobre os olhos que não deixa, a lei não deixa ver além desse véu. A lei não deixa ver além do Cristo da carne. Eles dizem, ele é o filho. Ele é o filho, mas lá dentro daquela carne de filho estava o próprio Deus. Ele é Deus. Nele, diz a palavra, habita toda a plenitude da divindade. Tudo que é Deus está em Jesus Cristo. Jesus é Deus. Mas eles tinham o quê? Um véu. Eles olhavam aquele corpo de Jesus e diziam, não, aí não está Deus. Você pode hoje entender que ali sempre esteve Deus. Paulo diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Olha, aquele quem que manifestou na carne? Está muito claro. Aquele Deus. Aquele que foi manifestado na carne. Contemplado por anjos. Os anjos não tinham como ver o corpo de Deus. Eles viam a glória de Deus. Mas quando eles olharam para Jesus e falaram, Deus tem um corpo. Ele foi contemplado por anjos, crido entre os gentios. Aleluia, aleluia. Pregado entre os gentios. Nós que temos que crer nisso. Crido no mundo. O mundo para o qual ele veio, creu. E recebido na glória. E ele diz então, aqui nesta passagem, vocês estão escandalizados? Vocês estão vendo só o véu, só o meu corpo, só a minha carne. Mas eu sou Deus. O que então vocês vão fazer se vocês me virem subir para o lugar onde eu estava? E agora ele diz que o novo e vivo caminho, que é a graça de Deus, a morte de Jesus Cristo, rasgou a carne, rasgou o véu. E agora nós podemos ver de fato que ele é Deus. Amém? Então, a carne de Jesus era um véu, mas lá dentro, estava dentro daquela carne o próprio Senhor. Conhecer Jesus, conhecer de fato, é alimentar o espírito, é caminhar para a vida. Veja Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Agora não é mais Elohim, El Shaddai, agora não é mais Jeová Jiré, agora não é mais, o que mais? Jeová Rafá, Tzedeknu. Ele tem um nome que está sobre todo nome, agora ele tem um nome. Agora não são manifestações de um Deus esporádicas como no Antigo Testamento, no Antigo Pacto. Agora ele se manifesta numa pessoa, tem um nome, para que ao nome de... Qual é o nome de Deus? Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E, amados, vamos confessar, vamos, dê um aplauso ao Senhor. Vamos confessar esta noite, Jesus Cristo é Senhor. Fale isso, fale, Jesus Cristo é Senhor. De novo, vamos lá. Mais uma vez. Quem é o seu Senhor? Amém. Por isso é que nós precisamos chamá-lo de Jesus. Não ficar, porque as pessoas não sabem quem ele é. Ficar, o cara lá de cima, o chefe, a chefia. Não tem chefia, amados. O seu nome é Jesus Cristo. Romanos 9:5 diz, deles são os patriarcas dos judeus, e também deles descende o Cristo segundo a carne. Dos judeus descende o Cristo da carne, o qual é, olha agora, o qual é? Cristo, o qual é? Sobre todos. O que ele é sobre todos? O que ele é? Deus bendito. Quer dizer que Cristo é Deus bendito. Cristo é Deus. Cristo é Deus bendito para todos, sempre. Todos digam amém. Glória a Deus. Ele é Deus. João 8:56. Olha esta passagem também. Jesus conversando com os judeus. Olha só como eles só viam, né? Eles só viam o corpo de Jesus, a carne, o homem, né?
E ele diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos? E viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! Aleluia! Amados, quem era aquele que falou com Moisés lá na sarça? Quando Moisés disse para ele assim, mas eu vou lá falar com o faraó, eu vou falar com o teu povo, os hebreus. Quem eu digo que me enviou? Ele disse: diga que eu sou te enviou. Agora ele diz, muitos anos depois, o que ele diz? Abraão me viu e se alegrou. Porque também apareceu Abraão. E agora, os judeus ficaram malucos, porque disseram: peraí, você não tem nem 50 anos, você está falando que viu Abraão? Olha só, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Louvado seja Deus por isso. O pessoal da sinagoga não sabia era nada, viu, irmãos? O pessoal da sinagoga não sabia nada. Você que sabe muito, você tem olhos iluminados, você conhece coisas porque ele lhe revelou. Lucas 23, 39. Um dos malfeitores, olha que lindo, Jesus na cruz entre dois malfeitores, dois ladrões. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a... Parece que o outro malfeitor tinha olhinhos iluminados, tinha revelação. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. O malfeitor era ovelha. O malfeitor tinha revelação, amados. Ele pôde ver o que ninguém viu. O que os outros não viram, esse aí viu. E o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ele nem foi batizado nas águas. E o que diz a tradição? Se você não for batizado nas águas, e aí? Como é que fica a salvação? Águas não servem para nada. O Espírito é o que vivifica. A água é para o exterior, mas a obra da salvação é interior. Amém? Eu pergunto: quem julgou Jesus? Quem crucificou Jesus? Quem colocou ele naquela situação? Os religiosos, amados. Os religiosos o condenaram, porque eles não tinham entendimento de quem estava por trás daquele véu que a carne ocultava. Paulo diz em 1 Coríntios 2,8: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, até então, as pessoas não sabiam quem era Deus. E quando viram aquele corpo, disseram: não pode ser Deus. Eles o chamavam de o filho de José, o filho de Maria, o filho do carpinteiro, aquele que tem aquela renca de irmãos, de irmãs. Eles não sabiam que ali estava Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa: o mundo ainda hoje não sabe, na realidade, quem é Jesus. Jesus é o Senhor de senhores. Jesus é o Rei de reis. Jesus é a brilhante estrela da manhã. Jesus é a rosa de Saron. Jesus
é o juiz das nossas causas. Jesus é o médico que está acima de todos os médicos. Jesus é o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que renova, o Deus que transforma, o Deus que dá vida. Este é Jesus. Diga glória a Deus. 1 Coríntios 12:3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma. Quer dizer, ninguém que tem o Espírito Santo afirma: anátema Jesus, maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Quer dizer que ninguém pode ser salvo se primeiro o Espírito Santo não impactar a vida da pessoa. Se o Espírito Santo primeiro não fizer essa obra, ninguém pode dizer Senhor, pode chamar Jesus de seu Senhor e seu Salvador. Volte a João 6,63. O Espírito é o que vivifica. Leia comigo. A carne, nada. Nada é o que, igreja? Nada é? Nada. Zero. Então a carne não serve para nada. Não presta. Jesus não quer nada com a carne de ninguém. Ele olha e fala: esse lado aí é zero para mim. Não funciona, não me atrai, não me compra, não me convence, não me move. Nada que a gente faça com a nossa carne. 1 Coríntios 15:10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Quer dizer que não é pela minha carne, não é pelo que eu faço, pelo que eu deixo de fazer, pelo que eu como, pelo que eu deixo de comer, pela roupa que eu visto, pela roupa que eu deixo de usar, pelo cabelo, pelo sapato, pela feição, pela maquiagem. Não é. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E a sua graça que me foi concedida, disse Paulo, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Ele trabalhou mais que todos os apóstolos. Todavia, ele conserta a confissão dele, né? Porque senão parece que é soberbo. Ele diz, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então é pela graça que nós somos o que somos. Não é pelos nossos atos carnais. Amém? Diga, eu sou o que sou pela graça. Diga, eu estou onde eu estou pela graça. Muito bem. Paulo diz em Filipenses 3:3, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não, comigo, vamos lá. E não confiamos diga, eu não confio na carne. Amém. Nós não confiamos na carne, porque a carne não é confiável. Ela é o lado lobo, ela é traiçoeira. O nosso ministério, irmãos, tem recebido luz para nós trazermos revelação ao espírito de cada ovelha, né? Eu não quero aqui alimentar a carne de ninguém. Se eu começar a inventar lencinho, paninho, panfletinho, florzinha e aguinha e não sei o que, campanhazinha, eu vou o quê? Alimentar a sua carne. Então assim, eu não estou aqui para alimentar a carne de ninguém. Eu não estou aqui para alimentar o lado lobo de ninguém. Eu não estou aqui para alimentar a natureza terrena de ninguém. Eu quero alimentar a ovelha que você é. Eu quero alimentar o espírito que você é. Porque verdadeiramente a sua identidade é espiritual. Amém? Então, esta igreja acredita em João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de... Então, se alguém lhe perguntar, você tem a verdade? Como você pode ter certeza que você está na verdade? Você vai dizer, eu tenho e estou em toda a verdade. Porque eu sigo aquilo que Jesus trouxe, a graça e a verdade. Eu não sigo Moisés. Amém? João 18:37. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Quem é da verdade aqui, diga amém. Você está ouvindo a voz do seu Senhor? Amém? Você está ouvindo a verdade? Diga, eu estou ouvindo a voz de Jesus Cristo. Diga, eu estou ouvindo a verdade. Diga, eu sou da verdade. Glória a Deus. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós precisamos da palavra, porque a palavra é a verdade. A palavra entrando em nós nos liberta das mentiras todas que a nossa carne tenta usar como ciladas
para que a gente seja envergonhado, para que a gente seja humilhado, porque a carne é traiçoeira. Então nós precisamos da graça e da verdade. Amados, tudo que eu posso fazer, olha, honestamente, por essa verdade, por essa graça, eu estou fazendo. Tudo que me permite hoje fazer, que Deus me permite, eu estou fazendo. Neste momento, nós estamos aqui num templo maior para receber mais ovelhas, porque nós cremos que há muita gente para chegar, são muitos e-mails, as pessoas estão pela internet, estão assistindo ao programa de TV, ao programa da rádio, elas estão amedrontadas, elas estão vacinadas contra o meio evangélico, elas estão com medo do que está por aí. Será que é mais uma moda evangélica? Então, nós estamos naquilo que nós podemos, na TV. Mas são 27 minutos diários, é nada. Como me escreveu uma irmã, não sei de onde, ela mandou um e-mail dizendo assim: se vocês têm a graça e a verdade, por que vocês não invadem a televisão, pegam horários, peguem os canais, falem dessa palavra, porque isso me libertou. E eu pensei, ela quer que reinventar a roda. Isso nós sabemos, amados. Façam isso. Falar é fácil, não é? Ernesto, façam. Porque vocês não invadem as TVs, porque vocês não ficam com os cultos 24 horas, porque tem um monte de lobo voraz. Eu falei, eu sei essa história, eu sei de cor. Por que vocês não fazem? Aí eu pedi para verem se ela era pelo menos membro virtual. Não. Já mandou alguma oferta para o ministério? Não. Por que vocês não fazem? Você vê a lei, como ela engessa as pessoas, pastor Ricardo. A pessoa está ouvindo uma palavra, é isso, todo mundo descobriu, é isso que precisa ir para o mundo afora, mas façam. Ninguém se sente o quê? Responsabilizado por Deus, comprometido com Deus. As pessoas estão recebendo a graça para si, mas ainda com o egoísmo da carne que a lei ofereceu. Aqueles, né? Então, para mim, eu quero resolver os meus problemas. Mas tem milhares e milhares de pessoas hoje naufragando exatamente por causa da lei, por causa da religião. Façam isso. Então eu estou aqui dizendo o seguinte: nós estamos fazendo o que nós podemos, até além do que a gente pode, eu tenho certeza. Há um custo altíssimo para colocar a graça e a verdade do Senhor no ar. Só Deus sabe o que é que nós fazemos. Nós poderíamos parar, como alguns tentam sugerir, para um pouquinho o programa de televisão, vamos injetar aqui, rearrumar o templo. E eu digo não, não, não e não. O templo vai, Deus vai suprir, mas eu não vou deixar de anunciar no único tempo que eu tenho, único espaço. Eu não vou, não vou. Deus abriu essa porta, não é homem que vai fechar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amados, o canal de televisão, os canais estão levando mentira, religião, fardo, sacrifício, lei, prisão, escravidão para as pessoas. Olha, se nós temos 27 minutos, eu quero usá-los muito bem, levando a graça e a verdade. Nós temos investido muito para alcançar vidas com estas verdades que nós estamos aqui do altar falando. Mas nós vamos ver muito mais. Eu queria que você se preparasse. Eu creio que milhares e milhares, por que não milhões de pessoas vão receber a graça e a verdade, porque esta é a doutrina libertadora. Jesus disse: conhecereis, não é a lei de Moisés, não. Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos... O que faz a verdade, igreja? Liberta. Então, se é a graça de Deus que nós conhecemos, que Deus nos revelou, se é a graça de Deus, aqui não tem carne dos homens, não tem palpite da carne. É o Espírito Santo que dirige o nosso ministério. Eu tenho convicção disso. Ele conhece o nosso destino, ele nos predestinou para isso. Então esta revelação é indestrutível para o seu espírito. Eu sei, porque eu creio, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei que em pouco tempo nós lotaremos este lugar. Deus não faz nada por acaso. Nós vamos avançar, amados, no evangelismo muitíssimo neste ano de 2011, que é o que Deus colocou no meu coração. Nós vamos acelerar o nosso ritmo. Quem acha que nós somos rápidos, você não viu nada, porque nós vamos virar aqui uma maquininha de anunciar a graça de Deus. Não importa. Eu me lembro que
Fazendo um parênteses aqui, você precisa saber disso. Que nós vamos receber o apóstolo e você precisa saber de uma palavra que ele disse certa vez. Quando nós estávamos ainda no ministério legalista, antes da graça nos ser revelada, o primeiro, segundo contato com o apóstolo Miguel Ângelo, quem teve foi o nosso antigo pastor. E ele parece que achou que era mais uma moda evangélica. Então ele se entusiasmou. Quando ele viu a seriedade, ele retrocedeu. Mas a verdade é que naquele momento, o apóstolo falou: você quer que a graça invada São Paulo? Que a igreja realmente seja estabelecida? Eu quero, porque ele achou que era modinha, né? Igual G12, igual grupo familiar, igual aquelas coisas todas do passado. E de repente, o apóstolo disse: eu posso te ajudar. Ele disse: quanto o senhor vai investir? Ele disse: sabe o que eu vou fazer? Você me arruma em uma cadeira. Vocês se lembram dessa história? Me arruma em uma cadeira. E no culto de domingo, deixa eu ficar sentado lá na porta e conversar com os membros da sua igreja. Só isso. Porque é a palavra, Carol, é a palavra. Se nós levarmos esta revelação para as pessoas, é esta graça e esta verdade que liberta as pessoas, que tira o véu, sabe? Que faz as pessoas apostatarem de Moisés. E ele não quis nem a cadeira dar para o apóstolo, porque era um risco muito grande transformar aquela igreja em algo que ele não teria domínio. Porque os pastores da lei têm que ter domínio sobre as pessoas, sobre a igreja, sobre as ovelhas. E a graça de Deus faz a gente ter domínio sobre a nossa própria vida, domínio próprio sobre a nossa carne, mas não domínio sobre as pessoas. Porque todos são ensinados a se submeterem ao domínio de Cristo. Amém? Bom, mas isso é um outro episódio. A carne para nada aproveita. Então, eu creio, amados, que em pouco tempo nós vamos ter surpresas em nome de Jesus. Eu creio que nós vamos acelerar o nosso ritmo. Eu tenho certeza que pessoas fiéis que amam a verdade vão querer, junto conosco, que esta graça corra esse país e corra este mundo. Aqui no nosso ministério, não há mandamentos de homens, não há regras. Se você perguntar quais são as regras do mandamento, do ministério, não existe, porque nós temos uma palavra que faz muito mais do que tudo isso. Amém? Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e funciona. Então, para que vai ficar chamando a atenção das pessoas dizendo: aqui é assim, aqui não é assim, aqui pode, aqui isso não pode. Amado, que é isso? Amado, é um desgaste isso tremendo. Não precisa. Prega a palavra da graça de Deus, porque a palavra é viva. Ela leva vida. E ela é eficaz. Então, ensina as pessoas, isso funciona. E é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta, essa palavra é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, aquilo que mais ninguém faz, esta palavra aqui faz. Amém? Isaías 43:19 diz: não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Então, esta noite, nós estamos fazendo o quê? Falando a verdade, proclamando aquilo que é direito, porque a verdade, quando ela é ministrada ao Espírito, ela dá vida. Quantas vezes você chegou aqui, parece que abatido na carne, o seu espírito estava lá abatidinho por causa da carne. Você começa a ouvir esta palavra que corta, que separa, que é eficaz, e você sai daqui todo pirilampo. Você já reparou qual a diferença do louvor do início para o louvor do final? É que se as pessoas não tivessem tanta pressa, se estivessem tão ligadas ao relógio, elas curtiriam melhor o último louvor, não é? Mas ele é bem diferente. Espiritualmente falando, ele tem que ser diferente, lógico. João 6,65. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus falava a verdade, mas a verdade não interessava para uma turma. Você sabe que tem pessoas que entram aqui, advindas da lei, até pastores entram aqui camuflados. Eles não se apresentam.
Eles não podem, né? Porque ainda mais que põe no telão para o mundo inteiro, dá de alguém da denominação, vê o fulano aqui, ele pode ser despedido do emprego dele. Então, às vezes as pessoas entram, elas ouvem a verdade, a graça, mas elas fazem igualzinho esses muitos discípulos de Jesus. Abandonam a palavra, vão embora e já não andam com a graça, não querem saber disso. Isso é muito forte, amado. Você está recebendo aqui comida sustante, é pesado. Às vezes eu fico até preocupada com o horário da noite, você receber um alimento desse, se você vai dormir em seguida. É bom você digerir um pouco, orar, né? Porque é comida sólida. Mas diz que o próprio Jesus falando essas verdades, né? O pouco que ele podia revelar naquela época, naquela dispensação, porque depois eu tenho muito para falar, mas vocês agora não poderiam suportar. Lógico. Muitos dos seus discípulos, muitos dos discípulos de Jesus já o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Às vezes eu volto para a doutrina, pastores, e me dá vontade assim de perguntar igual Jesus. Por acaso quando a gente volta para a doutrina, alguns de vós querem retirar-vos também? Eu já sei isso. Sempre Deus vem com algo a mais, com algo novo, não é verdade? Essa palavra é viva. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Essa é a minha pergunta, né, pastor Ricardo? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, as palavras ministradas na nossa igreja são palavras para a vida eterna, graças a Deus. E quando você conhece esta palavra, você conhece o Santo de Deus, que é Jesus Cristo. Nosso ministério não é um ministério para a carne. Se você está aí tentado a falar, será que no final ela vai passar óleo na minha cabeça? Não. Se você está aí tentado, será que não vai distribuir um negocinho? Não, nosso ministério não é um ministério para a carne. Se não, amado, esse ministério não aproveitaria para nada, porque a carne para nada aproveita. Então a única mensagem que limpa a vida, que vai lá dentro, que vai até aqueles segredos mais íntimos do coração, é a mensagem da graça de Deus. O povo que vem a este ministério, não é para fazer sacrifício. O povo que vem aqui, vem por um evangelho verdadeiro. E sabe já que primeiro nós cuidamos do espírito. Nós ensinamos a alimentar o espírito. Nós ensinamos a alimentar o lado ovelha, o lado espiritual. E depois vem todo o pacote de bênçãos. Porque a palavra de Deus diz que os sinais seguirão aos que creem. Então nós cremos, nós alimentamos o nosso espírito. E o resto o que é? Consequência de tudo isso. Nós não corremos atrás de migalhas, de bênçãos. Jesus nos chamou com um chamamento santo. E as consequências desse chamado santo, quando nós entendemos isso, são as bênçãos de Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 1:15. Com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesseis um segundo benefício. Em algumas Bíblias, segunda graça. A primeira graça é a salvação. Agora Paulo diz, você já entendeu da salvação? Já. Você já compreendeu o que aconteceu com o seu espírito? Já. Você já entendeu a luta que você tem agora com o seu espírito e a sua carne? Já. Você entendeu que a palavra alimenta o espírito, alimenta o lado ovelha, e aí a sua carne não tem força? Você precisa prestar atenção? Já. Então agora que você já entendeu as coisas da primeira graça, Paulo vem e anuncia um segundo benefício, uma segunda graça. O que será isso? Olha só, para que tivesseis um segundo benefício. A segunda graça é o conhecimento, é a revelação dos mistérios. A segunda graça é a palavra predestinada de sabedoria, que ensina a viver a graça, que ensina a desfrutar do pacto de melhores e superiores promessas. A segunda graça é a única mensagem que nos livra das nossas incapacidades, das nossas insuficiências e da mentira do pecado que continua na nossa carne. Quantas humilhações a nossa carne já nos trouxe, irmãos?
quantas vitórias a segunda graça, o conhecimento da graça, a revelação já nos trouxe. Graças a Deus. Diga, graças a Deus pela primeira graça e graças a Deus pela segunda graça. Diga, pela revelação. E por desconhecer o poder da carne, milhões de pessoas estão hoje destruídas, desviadas, humilhadas, entristecidas, cheias de problemas, cheias de lutas, cheias de crises. João 16:33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer que todos passam por problemas, todos passam por aflições. Mas se o Espírito de Jesus é um Espírito com você, você já venceu também todas as coisas. Romanos 8:37 afirma: em todas estas coisas, porém, somos, diga, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus. Então, quanto mais você avança neste conhecimento da graça, mais forte, mais fiel você fica. Ouça o que eu vou lhe dizer. Jesus Cristo não veio mudar a sua carne. Vou repetir. Jesus Cristo não veio mudar a sua carne. Jesus Cristo veio dar vida ao seu espírito. Então você tem um espírito vivificado, forte. Jesus é um com o seu espírito. Quando você fala Jesus está na minha vida, Ele está no seu espírito, que é a imagem e semelhança dele, é a parte que nos liga a Ele. Mas Ele não quer nada com a minha nem com a sua carne, porque a carne não se converte. A carne continua estragada pelo pecado. Quem está entendendo? Glória a Deus por isso. Então, se você se descuida com a sua carne, até pecados ocultos chegam a lhe dominar. Você pode até ferir quem você mais ama, se você descuida da sua carne. Você sabia disso? Se você se descuida da sua carne e alimenta o seu lado lobo, você fere a sua esposa, você fere o seu marido, você fere os seus filhos, você fere os seus amigos, você fere os seus irmãos em Cristo, você fere todos que você ama. E começa a se deixar dominar por pecados ocultos. Ninguém vê, mas eles estão lá dentro. Filipenses 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei, agora é comigo e com você, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei. Como é que eu faço isso, bispa? Cuidando da carne. Observando, vendo quais são os apelos que a carne tem, vendo quais são as inclinações, qual é o leão que está rugindo aí, trabalhando na carne. Aí você desenvolve a sua salvação com temor e tremor. Romanos 8, 10 e 11. Se porém Cristo está em vós, Cristo está na sua vida? O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Olha aí, a carne está estragada por causa do pecado. Mas o espírito é... Quem morreu, diga amém. Alguns estão mortos, por isso não respondem. Então vamos lá, só para quem está vivo. Vamos lá. Se porém Cristo está em vós, Cristo está na sua vida? O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o espírito é? Por causa da justiça que Cristo já fez, não é? Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo, esse Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Como é isso, bispa? Este é o desenvolver da salvação. Aquilo que aconteceu no meu e no seu espírito, de perfeito, de santo, tem que agora começar a invadir o nosso viver diário. Tem que passar para as nossas atitudes, para o nosso falar, para os nossos negócios, para a nossa maneira de agir, de interagir, para os nossos relacionamentos, para tudo, para o nosso trabalho, para a nossa família. Amado, diz aqui, ó, também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então é possível
Não ficar só falando, meu espírito é perfeito, mas minha carne não presta. Meu espírito é perfeito, minha carne não presta. Olha, isso daqui foi coisa da minha carne é um lobo. Amado, pare com isso. Porque eu conheço gente na obra de Deus que fica, agora que eu entendi o que a minha carne faz, e continua fazendo. Só que foi a minha carne, porque o celestial, amado, foi a carne, porque o celestial não está governando, porque falta alimento espiritual, porque falta praticar esse alimento, porque ele existe aqui na igreja, porque falta se submeter à voz de Deus. Então, se a carne está humilhando, se você sofre, se você tem problemas na vida, você tem que olhar onde é que na carne estão as suas debilidades, as suas fraquezas, porque é aí que o leão está rugindo, é aí que você vai sofrer ainda mais, porque com essa palavra você não tem porquê viver de perrengue em perrengue. Você tem que reinar em vida. É isso que diz a nossa Bíblia em português muito claro. Reinar em vida, através de Jesus Cristo. Amém. Eu termino, por favor. Quer dizer, que se o Espírito está em você, você tem gozo, paz, alegria, não é? Sucesso, vitória, prosperidade, tudo. Você tem aquele que venceu todas as coisas. Agora, põe essa carne no lugar dela. Vamos falar claro, portuguesão rasgado? Põe essa carne, que é essa carne que faz sofrer. Se não fosse a carne, amados, nós já estávamos todos reinando em vida há muito tempo. Como igreja, como comunidade, as famílias. O problema das famílias qual é? Carne. O problema dos casais qual é? Carne. Problema dos desentendimentos, qual é? Carne. Problema dos maus negócios, qual é? Carne. Mas aqui você conhece exatamente a sua carne. Amém? Eu termino com Efésios 4, 22 a 24. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. É você que manda essa carne ficar no lugar dela, tá bem? Que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Se você deixar a carne solta, é pecado, é corrupção, é tropeço, é erro, é equívoco, um monte de coisa que não presta. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Renova o entendimento. Hoje você está aqui renovando o entendimento. Tem gente que eu sei que vai acabar o culto, como sempre tem um que chega para mim e diz, Bispinha, hoje caiu a ficha. Que bom. Oh Deus, que caiam todas elas. Hoje eu estava preparando isso e Deus me deu essa imagem, né, de fichas caindo, sabe? Como a gente fala, era isso, agora entendi. Sabe o que eu orei? Vocês vão saber, os dois. Sabe o que eu orei? Eu conheço razoavelmente Las Vegas. Não sei quem já esteve dentro de um cassino. Eu não estive para jogar, mas eu fiquei hospedada várias vezes em cassinos. Quando você passa, tem um barulhinho. Quem assistiu o filme sabe. É noite, dia e noite. Você vai andando para sair. Eu levava da entrada até o meu quarto 20 minutos andando. Você vê se é pequeno ou é grande, né? É grande. Durante todo esse trajeto, só quando você entra no elevador e vai para os dormitórios. Eu falei, Senhor, que hoje a igreja ganhe, os internautas, em muito, todas as fichas que eu ouvi de barulhinho na minha vida, que você hoje tenha todas as fichinhas espirituais caindo do entendimento para você reinar em vida, amado. Porque se Jesus disse que é possível, Ele não está brincando conosco, Ele não está fazendo, né, um jogo de palavras, Ele não está mexendo com as nossas emoções. Ele disse o quê? Muito mais, os que recebem a abundância da graça, e nós recebemos uma graça abundante. E o dom da justiça, quer dizer, já fomos justificados, regenerados, somos salvos, selados, reinarão em vida, através de Jesus Cristo. Eu quero, você quer? Então o que impede de reinar em vida? Carne. Põe a carne no lugar dela. Aprenda a não alimentar o lobo, alimentar a ovelha que você é, e você vai reinar em vida. Amém? Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Glória a Deus. Dá tempo de cantar um louvor, pastora? Vamos lá, o Bispo Rai vai dar a bênção final, se alguém precisar sair.
e nós vamos louvar a Deus. Mas vamos louvar a Deus com louvor de ovelha, ok? Amém? Louvor de ovelha é animado, é alegre, é regozijante. Louvor de lobo é uivo, é pesado, é carnal. Deus não recebe. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta noite, ó Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque mais uma vez Tu nos fizeste lembrar, ó Pai, da nossa vida, da nossa descendência, ó Pai. Nós somos ovelhas predestinadas para o louvor da Tua glória. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, mais essa oportunidade que Tu nos concedeste de crescer no conhecimento da Tua palavra. Podemos nos lembrar, ó Pai, que é o Espírito que vivifica, ó Deus, e que a nossa carne para nada aproveita. Por isso, Jesus, nós recebemos as confirmações, ó Pai, desta palavra no nosso espírito, ó Pai. Tomamos posse de tudo aquilo que é nosso direito. Declaramos, ó Deus, que essa palavra, Jesus, que não volta vazia, ó Deus, causará transformações e grandes benefícios na vida de todos nós. Recebemos e te louvamos, ó Pai, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, pela vida da nossa Bispa Solange Brant, pessoas que foram levantadas por Ti, ó Pai, para trazer alimento puro, genuíno para a vida de todos nós. Tomamos posse, Jesus, da palavra dessa noite. Declaramos, ó Pai, que ela mostrará os desígnios e os propósitos nas nossas vidas. Saímos desse lugar, ó Pai, preparados para enfrentarmos uma sexta-feira de grandes vitórias, de grandes maravilhas. Nós já declaramos que todos os inimigos já caíram aos nossos pés, ó Pai, e que nós veremos a Tua glória manifesta em todos os momentos das nossas vidas. Declaramos, ó Pai, que a Tua graça, ó Deus, que é melhor do que a vida, será manifesta na vida de todos nós, e aqueles que recebem essa palavra em seu coração digam aleluia! Glória a Deus, amém. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Glória
livre. Diga um brado de vitória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Boa noite a todos. Vão em paz, em nome de Jesus. Até domingo. E diga quem está ao seu lado: o Espírito é o que vivifica. Boa noite a todos. Boa noite, internautas. Até domingo.